Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, quero te desejar um ótimo dia, um dia marcado pela presença de Deus em nossas vidas e também as marcas de Cristo em nós e nós também deixando essas marcas de Cristo na vida de outras pessoas. Eu sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e é uma alegria muito grande poder compartilhar a porção da palavra de Deus para nos encorajar, nos abençoar e também nos direcionar no cumprimento da missão e do testemunho do poder do Evangelho em nós e também de nós para o mundo. Hoje a nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, quando o texto da Bíblia vai nos dizer assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. O texto correlato desse está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Esse texto de 1 Coríntios 12, 6, ele vai ressaltar que apesar de haver diferentes dons ou diversidade nas realizações ou atividades no tocante aos dons espirituais, o mesmo Deus é quem dá poder a todos os cristãos. Se um dom parece mais eficaz, espetacular ou poderoso que outros, não se pode atribuir isso a alguma superioridade de quem o possui, porque o poder vem de Deus. O Espírito se manifesta na vida de cada cristão por meio da concessão de algum dom. Todos os cristãos têm uma função a exercer. Os dons são concedidos visando a um fim proveitoso para todo o corpo de Cristo. Não são fornecidos para exibição ou gratificação própria, mas para ajudar os outros. Trata-se de uma verdade fundamental para a discussão desse assunto. As considerações anteriores conduzem naturalmente a uma lista de dons que o Espírito Santo capacita a vida do seu povo, a vida do povo de Deus, para abençoar e também para levar ao mundo a presença de Deus através da manifestação desses dons. Por exemplo, palavra de sabedoria. Outro dom, o dom da fé. Outro dom, dom de curar. Outro dom maravilhoso, operação de milagres. Temos ainda o dom da profecia e o discernimento de espíritos. Além, o dom também de línguas e a capacidade para interpretá-la. O Espírito distribui os dons de forma soberana. A plena compreensão desse fato elimina o orgulho, pois tudo que temos nos foi concedido pela generosa mão de um Deus poderoso que nos concede gratuitamente, generosamente, por conta do seu poder, a distribuição desses dons para a melhoria e o crescimento, a maturidade da vida da sua igreja. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ou como diz Filipenses 2,13, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. O Espírito distribui os dons de forma soberana. A plena compreensão desse fato elimina o orgulho,
pois tudo o que temos nos foi concedido. Elimina também o descontentamento, pois foi Deus, em sua sabedoria e amor infinitos, quem decidiu quais dons devemos ter, porque a sua escolha é sempre perfeita. Pensando nesse poder de Deus que opera tudo, em todos, distribui, dá generosamente, como Ele quer, de forma que a sua igreja seja abençoada, alimentada, fortalecida para o testemunho ao mundo. Tem um texto também em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, quando ele vai falar que um grande tesouro foi colocado em um vaso de barro. E esse tesouro realmente é o poder do Evangelho em nós, que somos os vasos de barro. E eu sempre gosto muito quando ele vai dizer, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então temos o grande poder de Deus em nós, que somos um vaso de barro. Os vasos de barro, por sua vez, representam o corpo humano com toda a sua fragilidade. O contraste entre os dois é tremendo. O Evangelho é como um diamante precioso que cintila intensamente em todas as suas facetas. Que extraordinário um tesouro tão valioso ser confiado a um recipiente tão frágil como um vaso de barro. Vasos de barro, desfigurados, disformes, portam riqueza inimaginável. Tesouro celeste resplandecente, Cristo revelado aos santos na terra. Pequeno trecho aqui de um poema, e ele vai dizer assim, ó, quão vazios e humildes são, desprezíveis, despercebidos, desconhecidos, e para Deus um vaso sagrado, repleto de Cristo e nada mais. Porque Deus determinou que este tesouro fosse colocado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus não deseja que as pessoas atentem para instrumentos humanos, mas sim para o poder e a grandeza do Senhor. Dessa forma, ele confia a mensagem do Evangelho propositadamente a seres humanos fracos e com frequência inadequados. Todo louvor e a glória são dados então ao nosso Deus, ao nosso Criador e não a nós, suas criaturas. O que mais eu poderia dizer? Dizer que Deus é quem distribui, é quem dá o poder, tudo vem dele, tudo se encerra nele. E nós, como pequenos vasos, vasos frágeis de barro, contendo esse grande poder que vem dele, somos instrumentos de bênçãos em suas mãos. Agora, pois, nós podemos sentir a alegria de que mesmo sendo vasos de barro, nós podemos e temos o grande poder de Deus em nós para abençoar o mundo. Agora, então, vamos colocar em prática isso. Que presente maravilhoso! O nosso Deus deseja continuar usando a nossa vida para o louvor da sua glória. É a missão de hoje, é a mensagem de hoje, a reflexão de hoje. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém.